tua voz a fé se faz semente, um farol de paz pra toda a gente, semeando vida no seu coração, semeando vida, a rádio é a canção. Com o pastor Elias Geraldo aqui na CPD, semeando vida pra você. Muito bem, meus queridos, eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegou o momento de nós meditarmos na santa e na poderosa Palavra de Deus. Programa Semeando Vida, levando Jesus até o seu coração e conduzindo você pelo caminho da fé, na voz desse seu amigo que vos fala todos os dias, pastor Elias Geraldo, direto do estúdio da CPD para o Brasil e o mundo. Hoje quero convidar você para, juntamente comigo, estarmos meditando no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13. Nós iremos meditar na parábola do semeador, que nos diz assim o texto: tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinheiros, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 70, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vamos lá para o versículo de número, no mesmo capítulo, versículo de número 16, que diz assim: mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvirdes, e não ouvirão. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é temporão. Então, chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá fruto, e um produz 100, e outro 70, e outro 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça a palavra de Deus. Meus amados, Deus, Ele é fiel e perfeito em tudo que faz. Ele é perfeito em suas ações, em suas obras.
Às vezes nós não conseguimos entender o que está acontecendo no momento, mas se a gente der tempo ao tempo, o próprio tempo revela o que foi feito e a gente vê que o que aconteceu foi a nosso favor, foi para o nosso bem. Na hora que acontece, a gente não consegue entender na hora, mas quando a gente deixa as coisas acontecerem, a gente no futuro entende que o que Deus fez foi para o nosso bem e nos trouxe benefícios, bênçãos incontáveis. Jesus ele começa a ensinar e a gente sabe que alguns dos seus ensinamentos, como aqui a própria palavra diz, ele falava em parábola. Ele falava sobre uma ilustração, mostrando o real, mostrando o mundo espiritual e o mundo físico. E entrando em áreas que, psicologicamente dizendo e sentimentalmente dizendo, teria que ser um psicólogo para poder entender a profundidade das palavras de Jesus. Talvez nem um psicólogo conseguiria, porque as palavras de Jesus, elas são mais penetrantes do que a espada de dois gumes, quer dizer, mais penetrante do que uma espada de dois cortes. Jesus aqui ele fala sobre uma parábola, ele conta que um semeador saiu a semear. E quando esse semeador lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, onde veio as aves e comeram a semente. A outra parte da semente caiu em lugares pedregosos, mas não tinha como, não tinha raiz, ou melhor, quando o sol veio, secou-se pelo calor das pedras. A outra caiu entre meio aos espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na, sobreporam, e sufocaram ela ali. Jesus começa a explicar sobre isso. É claro que aqui ele está falando do pregador, aquele que pregou a palavra. O pregador ele vem pregando, ele vem falando da palavra de Deus, e a semente é a palavra de Deus. Quando ele fala aqui que uma parte da semente caiu à beira do caminho, ele também aqui revela a partir do versículo 18 que, na verdade, esse beira do caminho, esse campo que foi preparado, esse campo que recebeu a semente, é o coração do ser humano, é o sentimento humano. Tem pessoas que a gente fala da palavra para ele e ele não está nem aí. Então o que acontece? Naquela hora ele para te ouvir, ouviu naquele momento, não deu crédito, quer dizer, veio o maligno e não deixou que ele viesse a crescer com o entendimento que ele teve. Ele apenas ouviu, mas o maligno veio e tirou tudo aquilo que ele ouviu. Não deixou ele acreditar naquilo que ele ouviu da palavra de Deus. Então ele simplesmente ouviu, mas não produziu mudança, não produziu nada, só ouviu. E não quis nem saber, não está nem aí. Um exemplo disso, aquela passagem que a palavra diz que o jovem rico, quando o jovem rico que vem até Jesus, ele fala: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e fala assim: por que tu me chama de bom? Bom não há outro a não ser o Deus que está no céu, o nosso Deus que está no céu. Mas se tu queres verdadeiramente herdar a vida eterna, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais são os mandamentos? Jesus disse: honra teu pai e tua mãe, amar a Deus acima de todas as coisas, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele olha para Jesus e fala: Senhor, mas tudo isso eu já faço desde a minha infância. Quer dizer, ele já tinha aprendido, alguém já tinha falado com ele sobre a lei, sobre a palavra, a letra, já tinha falado com ele. Agora chegou o momento de ele praticar. Aí Jesus olha para ele e fala com ele assim, ele diz: tudo isso já tenho guardado desde a minha infância, o que mais me falta? Jesus então fala para ele: então só te falta uma coisa. Vá, pegue tudo que você tem, vende e dá aos pobres, divide com os pobres, e vem e me segue, e terás um tesouro no céu, terás a vida eterna. Naquele momento, aquele homem, ao ouvir Jesus falar aquilo, ele pensou: como pode? Vou pegar toda a minha riqueza e vou dividir com os pobres? E vou viver do que depois?
naturalmente dizendo, é uma palavra que a gente ouve, tem lógica. Como é que eu vou pegar tudo que eu tenho e vou dar para os outros? E vou viver do que depois? Jesus, naquele momento, estava falando para ele que ele deveria ter aquilo que falta no coração do ser humano, que foi tirado lá no Jardim do Éden. O ser humano que não tem comunhão com Deus, ele é mau por natureza. Ele não tem amor ao seu próximo de forma nenhuma. Ele tem um amor natural. O amor natural é aquele que a gente abre a boca e fala assim: eu te amo, fulano, para agradar a pessoa que está ouvindo. Mas o amor de Deus, ele vai além. O amor de Deus, nós conseguimos ver a expressão do amor de Deus por cada um de nós quando olhamos para o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que levou Jesus a vir nascer aqui, crescer e todo aquele sofrimento, morte horrenda na cruz, foi o amor dele por nós, foi o amor de Deus por você e por mim. Jesus, o primeiro passo, ele se desfez da sua glória, ele deixou lá toda a sua glória e veio aqui para viver como eu e você, para sentir como eu e você, para passar pelo que eu e você passamos, para entender o ser humano na carne. Jesus se fez carne, habitou entre nós para entender o ser humano na carne, o que o ser humano passaria na carne. Agora então, ele, o amor de Deus expressado, ele é traído, ele é condenado, ele é levado à morte horrenda de cruz, ele é crucificado, ele é morto naquela cruz, por amor a todos nós. Você consegue entender isso? Quando ele falou para aquele moço assim: vá, pegue tudo que você tem e divide com os pobres, se aquele moço tivesse colocado no coração como Zaqueu, lembra? Zaqueu não pegou tudo que ele tinha e deu. Zaqueu, ele simplesmente se arrependeu e disse: se eu tenho roubado alguém, eu vou entregar de volta 4 vezes mais. Eu vou devolver para essas pessoas. Se eu tenho agido errado, eu vou devolver. Zaqueu não pegou tudo que ele tinha e deu. Zaqueu simplesmente disse: eu vou restituir quadruplicadamente tudo que eu tenho defraudado, tudo que eu tenho roubado de alguém. Jesus então naquele momento viu que ele não somente entendeu a palavra, mas ele decidiu praticar a palavra de Deus. Entende a diferença? Há pessoas que a palavra, quando é ministrada, ela cai ali nos pedregais. Quer dizer, a pessoa recebe por um momento, mas depois abandona. Não é assim? Abandona. Entra por um momento, aceita, vai até para a igreja evangélica, se batiza, mas daqui a um tempo, vai embora, não quer ficar. E há outro, pior ainda, que é aquele que os cuidados deste mundo sufocam a palavra, nunca tem tempo para Deus. A pessoa até entende o que o pregador está falando, até recebe o convite do pregador, mas nunca cumpre, nunca realmente assume o compromisso daquilo que está ouvindo. Ele não tem compromisso. Ele está cuidando com a casa, ele está cuidando do trabalho, ele está cuidando da família, ele está cuidando disso, cuidando daquilo outro. Ele nunca tem tempo para poder parar, dobrar o joelho e orar diante de Deus. Ele não tem tempo para aprender nada de Deus, porque os cuidados deste mundo o sufocam. Se você chamar o camarada para poder subir e cortar uma madeira lá no meio da montanha, ele vai. Mas se você convidar ele para assistir um culto na sua igreja, ele não vai. Se você chamar a mulher, a irmã, para poder cozinhar num casamento, ela acorda de madrugada, ela sai de casa de madrugada, ela sai 4 horas da manhã, 3 da manhã, para matar as galinhas, para depenar os frangos, para poder cozinhar o feijão, ela vai, ela passa o dia inteiro lá trabalhando. Mas se você chamar ela para ir para um culto, para assistir um culto na sua igreja, ela não aparece. Ela fala até que vai, mas é tanta coisa, tanta preocupação que vem e não dá para ir, não tem como chegar lá.
não dá para ir. Quantos estão vivendo isso hoje? Quantas pessoas estão tão ocupadas que não tem tempo? Eu me lembrei aqui de uma mensagem, de uma parábola que, ou melhor, de uma ilustração que há muitos anos ela ecoa no nosso meio evangélico, né? De um homem que a meteorologia avisou que haveria de cair uma grande chuva naquela região onde ele morava. E ele então, ele tinha, né, ele acreditava tanto que da maneira dele, Deus ajudaria ele, da maneira dele. E aí então ele orou e disse: Deus, Senhor, olha, está dizendo aí que a meteorologia está dizendo que vai chover muito. Mas eu sou um homem que acredito no Senhor, então vou fazer o seguinte: ó, eu creio que não vai chover não, eu creio que vai acontecer de forma diferente. E de repentemente começou a chover, porque já havia avisado que a chuva estava vindo. E de repentemente aquele homem pega e ora e fala: Deus, envia socorro para a gente, envia socorro, meu Deus, envia socorro. De repente as águas começaram a subir e os vizinhos começaram a falar com ele: olha, ô Manuel, vamos embora, seu Manuel, vamos embora. A água vai encher todo esse vale, aqui vai ficar tudo submerso, vamos embora. Ele disse: não, eu não vou não, porque Deus vai me ajudar, eu não vou sair daqui não, Deus vai me ajudar. E ele ficou ali. De repente a água subiu e veio alguém numa canoa e disse para ele: Manuel, entra aqui, as águas vão subir mais, Manuel. Vai subir mais, vai encher todo esse vale, vamos embora, vamos para um lugar seguro. Ele disse: não, hoje eu não vou não, eu vou esperar um pouco mais, Deus vai me ajudar, vai dar tudo certo, eu não vou não. A água subiu de tal maneira que veio um barco maior, e ele já estava com a água já, né, ali, já tampando ele segurando em alguma coisa, e disseram para ele: Manuel, vem Manuel, entra aqui no barco, entra Manuel, entra aqui no barco, vamos embora. Não vai parar de chover agora não. Ele disse: não, eu não vou vou esperar, daqui a pouco essa água vai baixar a água, a chuva vai parar, Deus vai me ajudar e vai parar. E aí então, infelizmente, a água não baixou, não foi da maneira que ele entendeu, a chuva continuou caindo, e ele morre e vai até o portão do céu. E ele chega no céu muito bravo, muito bravo. Ele diz: Senhor, olha, eu chamei pelo Senhor e o Senhor não me ajudou. Eu pedi ao Senhor socorro e o Senhor não me ajudou. Aí então o Senhor pega e olha para ele e fala para ele assim: Manuel, você pediu ajuda e eu te enviei ajuda. Quando aquelas pessoas passou primeiro e te chamou para ir embora, foi eu que mandei eles te chamarem, Manuel. Quando aquela canoa passou e te chamou, foi eu, Manuel, que te chamei também. Quando aquele barco veio na sua direção, foi eu que mandei aquele barco, Manuel. Foi você que nunca aceitou a minha ajuda. Talvez, amados, você que está me ouvindo agora, está aí pedindo a Deus uma solução para a sua vida. Talvez você que está me ouvindo agora, está aí com a alma pedindo socorro, e a gente está dizendo para você: ei, aceite a Jesus como seu Salvador, vai para uma igreja mais perto da sua casa, vai para um culto, vai ouvir a palavra de Deus, vai receber uma oração, e aí você encontra todo tipo de dificuldade para não ir. Você até diz também que é crente, que crê em Deus, que é evangélico, ou que é católico roxo, que é isso, que é aquilo, que é religioso. Mas a gente fala: vai para a igreja, e você está aí, sentado esperando Deus fazer alguma coisa. Ei, eu vou te dar agora uma notícia que vai bombardear o seu entendimento, o seu coração. Deus não tem compromisso com preguiçoso. Deus não tem compromisso com quem está acomodado. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus não criou o ser humano à toa, criou o ser humano com um propósito de ser adorado pelo ser humano. O ser humano tem um desejo de adoração, o ser humano tem um desejo pelo sobrenatural. Por isso que o diabo engana tantas pessoas com tantas religiões. É caneca que mexe, é garfo que entorta, né? É pano que flutua. Por que isso? O diabo sabe que Deus te fez para adorar Ele e para conhecer o Deus que é sobrenatural, acima de fazer pano mexer, acima de fazer caneca quebrar, acima de fazer barulho na casa. Deus tem o poder de te salvar.
Jesus veio para te mostrar o caminho da salvação. Jesus veio para te resgatar do inferno, da morte do inferno, do poder das trevas, do engano que Satanás mentiu, fazendo o homem desobedecer lá no Jardim do Éden, que fez toda a raça humana ser culpada. Então essa culpa do pecado lá, que está sobre toda a humanidade, só Jesus Cristo, que foi enviado por Deus, pode perdoar seus pecados. Ele diz ali na Santa Ceia, ele diz: tomai e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. Tomai e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento, que será derramado para o perdão dos vossos pecados. É Ele que perdoa os pecados. É o sangue dele que apaga o meu e o seu pecado na presença de Deus. É Ele que diz: eu sou o caminho, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não aprender a palavra de Deus por meio de Jesus Cristo, você não tem Deus no seu coração, como você afirma. Você pode correr o risco de descer à sepultura e ir perecer no inferno, perder a sua salvação. Por quê? Porque veio a canoa, veio o barco, veio um pregador, veio um louvor, veio uma ministração pela internet, veio uma palavra na rádio, alguém te convidou pela rua e você nunca aceitou. E quando você for prestar conta diante do juiz de Deus, não tem como, não tem justificativa. Se você virar e falar: Jesus, me ajuda, ele vai dizer para você: eu tentei te ajudar a sua vida inteira, você nunca quis. O pastor Elias estava pregando para você e você ouviu a palavra, entendeu, mas não foi para a igreja. Veio as aves do céu, veio as aves e comeram, né? O diabo veio e tirou a semente. Daqui a pouco vai ver outras coisas aí. E aí então, acabou. A internet é atrativa. Tem umas páginas de pornografia que o camarada vai para lá e esquece Deus, esquece família, esquece irmão, né? E ali fica só pensando besteira. Não é verdade? O pastor Elias pregou, eu ouvi a palavra, é verdade. Aí então, mas eu estou tão ocupado, estou tão preocupado com o que tem que fazer, que eu não tenho tempo para ir na igreja dele, eu não tenho tempo para ir para a igreja hoje, eu não tive tempo de ir para a igreja. Teve sim, é mentira, você teve. Quem faz o meu tempo e o seu tempo é você e eu. Se eu falar que vou levantar daqui agora e vou lá para dentro, eu largo tudo aqui e vou. E aí? Quem me impede? Só Deus. Se eu falar que vou sair daqui e vou fazer uma visita na casa de fulano, eu vou lá. Por que não vou? Atitude. Atitude. Tá vendo como é que é as coisas? Temos que ter atitude. Acerca de Deus, temos que ter atitude. Aí então, a gente vê aqueles, né, que caiu em boa terra. Opa, nosso Deus, que palavra. A palavra hoje falou no meu coração. Meu Deus. Quer saber? Hoje eu vou numa igreja fazer uma visita. E aí começa a preparar. Opa, eu vou na igreja. Não, vai começar a vir coisa querendo atrapalhar, querendo, né, atrapalhar você ir. Alguém chega na sua casa, uma notícia ruim. Ei, mantenha o propósito de ir e vai. Mantenha o propósito de ir e vai. 5:7, o mundo está acabando, pois que acabe comigo lá dentro da igreja. Eu vou para a igreja orar a Deus, eu vou buscar a presença do meu Deus. Eu preciso de Deus. Sem Deus eu não posso fazer nada. Eu vou orar. Meus filhos estão lá, foi preso. Foi preso. Vou orar a Deus lá de dentro da igreja, para Deus poder abençoar, que ele ouça a palavra lá dentro da cadeia, porque eu preguei para ele em casa, ele não quis. Então que Deus socorre ele lá. Eu não posso fazer nada por ele. Quem pode fazer é Deus. Mas está acontecendo, o mundo está acabando. Deixa acabar o mundo. Que acabe o mundo, você fique na presença de Deus. Por quê? Porque Deus já falou que o mundo vai acabar. Então eu já sei por quê. Vou me preocupar com o quê? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Deus vê que você precisa, Ele acrescenta na sua vida. Muitas das vezes não é o que você pede, é o que Ele vê que você precisa. Lembra que eu falei? O camarada orou e disse: não, Deus vai mandar, né? Deus vai me socorrer. E Deus não fez da maneira que ele pediu.
Mas Deus não deixou de atender ele, foi ele que não quis entender a maneira que Deus estava falando com ele. E aí então se entregou à ignorância e perdeu a bênção. Portanto, meus queridos, não perca a sua bênção hoje não. Se você está me ouvindo pela internet, se você está me ouvindo pelo aplicativo, se você está me ouvindo pelas rádios, se você está me ouvindo pelas lives, ei, preste bem atenção. Se você está me ouvindo pelas FM, pelas rádios, ei, preste atenção. Não deixe para amanhã o que você pode e deve fazer hoje. Não deixe para amanhã. O amanhã ainda não lhe pertence. O amanhã ainda não chegou. Faça hoje, faça agora. Tem lugares aí que tem igreja aberta o dia todo, noite toda. Não perca seu tempo não. Vai buscar a presença de Deus, vai orar, dobre o seu joelho na sua casa, peça a Deus com fé e tenha atitude. Tenha compromisso. Não seja apenas nominalmente dizendo, né? Eu sou crente, eu creio em Deus, eu tenho Deus no meu coração, eu também tenho Deus, eu também sei, né? Mas não pratica. Jesus disse que aquele que ouve a sua palavra e não as pratica é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio os ventos, bateram contra aquela casa, veio a tempestade e bateu contra aquela casa, e grande foi a sua ruína. A casa caiu, não permaneceu, não subsistiu, perdeu. Mas aquele que ouve a sua palavra e as pratica, organiza a sua vida, coloca em prática, Jesus o compara com aquele que edificou a sua casa sobre uma rocha, um alicerce bem feito. Veio a chuva, veio o vento, bateu contra aquela casa e ela não caiu, ela permaneceu firme, porque ela foi edificada sobre a rocha, e essa rocha tem um nome, é Jesus Cristo, o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Eu acredito, por isso pratico. Eu busco sobre ele, eu leio sobre ele e aprendo as palavras dele, por isso estou aqui, 28 anos servindo ao Senhor. Concluindo aqui a mensagem, fechando aqui o texto, o versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, então dá muito fruto, e um produz 100, outros 60 e outros 30 por um. O que é isso? Ah, meu querido, depois que a gente aprende essa palavra, dá vontade de pregar para todo mundo, dá vontade de orar por todo mundo, dá vontade de ajudar todo mundo, dá vontade de fazer além do que a gente tem feito, porque Jesus merece toda a honra e toda a glória a Ele. Não é aqui o locutor, né, que é famoso, né, nada disso. A fama aqui é Jesus, a palavra dele, a unção vem dele, a graça vem dele, o amor é dele. Se Ele não dá a gente, nós não temos. Se eu não buscar, não recebo. Se eu não pedir, não tem. Se eu não bater, a porta dele não abre. Eu tenho que estar constantemente indo para a igreja, orando a Deus, aprendendo a palavra de Deus, praticando e repartindo com 10, com 20, com 30, com 40 e com quantos mais tiver necessidade de ouvir a palavra de Deus. Assim, semelhantemente, você toma posse dessa mensagem de hoje, faça diferente, ouça a palavra e vá. Atitude, creia, confia, pratica e receba diante de Deus a sua bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Que Deus resplandeça a glória dele sobre a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai de misericórdia, aqui meditando, Senhor, na sua poderosa palavra e entendendo com a alma, com o espírito, com o coração, eu lhe agradeço, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Lhe agradeço, meu Deus, por cada participação no programa de hoje, por cada vida
que ouve, que assiste, que acompanha, que examina, que analisa comigo a sua palavra e aprende com a sua palavra. Que o Senhor, ó Pai, dê força, dê entendimento bastante para que todos venhamos entender qual seja a tua santa e perfeita vontade e venhamos praticar todos os dias a sua palavra. Aos pedidos de oração que nos foram enviados, alguns estão aqui nas minhas mãos e outros estão nos vídeos, no WhatsApp. Senhor, toma cada petição em suas mãos, cada mensagem, cada necessidade, cada situação. Resolva por misericórdia, abençoa por misericórdia, conforta, consola, liberta, cura, salva, liberta, Senhor. Opera um milagre. O milagre que esta pessoa busca, que esta pessoa precisa diante da sua presença, mediante a sua misericórdia. Eu te peço, Deus, confirme essa tua palavra de hoje. Ser com cada um a tua presença, meu Senhor. Eu entrego tudo e todos em tuas mãos. E creio na vitória por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos garante a vitória por meio do seu sangue, que por nós foi derramado para o perdão dos pecados. Pai, em o nome de Jesus, ser conosco a tua presença. Eu assim oro e já lhe agradeço. Obrigado pelo entendimento da palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus queridos, programa Semeando Vida vai ficando por aqui. Permitindo Deus, temos um encontro marcado no próximo programa Semeando Vida, aqui na sua Rádio do Coração. E eu quero ter um encontro com você. Eu quero ter a certeza que você vai estar aí, porque se Deus permitir, eu estarei aqui mais uma vez. Eu e você juntos, em adoração ao único digno de toda a honra e de toda a glória. Seu nome é Jesus. Muito obrigado e até o próximo programa Semeando Vida. Deus te abençoe. Como sempre, termino carinhosamente. Fui! Acabamos de apresentar programa Semeando Vida. Até o nosso próximo programa.